Caso queira falar diretamente comigo, é só adicionar no Instagram _Favaro. Manda áudio, com certeza eu vou responder. É uma loucura lá. A gente brinca, a gente se diverte, a gente tira foto da televisão. Ó, essa série é legal, ó, esse livro aqui é bacana, a gente troca informações, ok? Como eu faço com o autor dessa história. Eu acho que essa história é muito boa. Não li ainda, então as primeiras impressões minhas serão suas também. E essa história é de um grande escritor, já narrei conto dele aqui, chamado Renato Dutra. E o nome do conto é O Show Deve Continuar. Será? Vamos lá. A multidão ia ao delírio com o show. Multidão é exagero. Mas os poucos fregueses do pub que assistiam à performance daquele vocalista não tinham do que reclamar. Ele era bom no que fazia e estava acompanhado de uma banda, no mínimo, empolgada. Falta pouco para a sorte nos sorrir, dizia Jonas para si mesmo todos os dias. E isso já seria realidade se ele não fosse uma eterna bomba relógio. Jonas, eu não entendo como você consegue cantar bêbado desse jeito. Ele descia do palco, se apoiando nos braços da noiva. Que cheiro é esse? Ah, não, Jonas. Você mijou nas calças. Era o momento em que o vocalista tomava um gole de água, enquanto o resto da banda curtia o seu momento solo com a plateia. Vamos trocar essa calça? Não é porque estamos nessa droga de lugar que você vai subir no palco nesse estado. Antes que ela terminasse de falar, ele acabou vomitando a bebida misturada com o resto do almoço e caiu desmaiado. Mais uma vez ele não terminaria o show e todos receberiam o cachê incompleto. Ele acordou no dia seguinte em seu apartamento, sem roupas. Olhou ao redor em busca da noiva e não mais a encontrou. Estava na cama. Estava limpo. Mérito dela. Levantou-se e foi na direção do cheiro de café. Sabrina deveria estar na cozinha. Só encontrou uma xícara de café, frio e um bilhete. Ou você vai aos Alcoólicos Anônimos e toma jeito, ou eu volto para casa dos meus pais. Já está marcado. Hoje, às 14h. Eu vou estar lá. E se você não for, você não vai mais me ver. Dá uma olhadinha no verso desse bilhete. Seu estado deplorável. Como você nunca acredita que te falamos, eu tirei algumas fotos ontem. Ele foi à reunião. Sabrina o esperava impaciente, mas não conseguiu esconder o sorriso ao vê-lo. Achei que você não viria. Você pegou pesado com as fotos. Estava constrangido. Ele sabia que fazia merda, mas não sabia que eram tão fedorentas. Entraram. Sabrina esperou na saleta de acompanhantes. Jonas foi para a sala principal. Tomou lugar em um círculo no qual, um por um, iam falando as besteiras feitas por conta do álcool, das drogas e o preço de cada uma delas. Jonas seria o último a falar. Pessoal, esse aqui é o Jonas. Esse é o primeiro dia dele. Deem boas-vindas. Depois de algumas palavras de motivação e boas-vindas, ele respondeu. Bem, não tem muito o que dizer. Eu sou o Jonas. Eu sou músico. Eu sou o vocalista de uma banda de rock. E eu amo o que eu faço. Mas vocês sabem, as drogas e o álcool estão tirando tudo isso de mim. Foi minha noiva que me trouxe aqui. Eu acho que... Bem, eu só vim porque eu tenho medo de perdê-la. Eu acho que foi isso que me fez aceitar estar aqui. Ao final da reunião, Jonas sentia-se mais leve. Sabrina o esperava do lado de fora, encostada na moto dele.
Eu juro que achei que você não fosse aguentar até o final. Ela o abraçou. Como é que foi? Eu não sei explicar. Mas sei lá, me sinto melhor. Vamos tomar um café? Você não pode se atrasar. Você tem um compromisso. Eu não sei como, mas vocês foram contratados para abrir o show de uma banda grande numa turnê. E você tem uma reunião em menos de meia hora nesse endereço. Ela entregou a ele um pedaço de papel. Eu tenho outro compromisso, não posso desmarcar. E já chamei até um táxi. Jonas olhava sua noiva partir no carro preto, quando seus olhos cruzaram com os de um estranho parado do outro lado da rua, observando. Ele sentiu seus pelos na nuca arrepiarem, mas não deu importância. As coisas estavam se alinhando. Ele tinha ido na reunião, pô. A reunião era do outro lado da cidade. Mas nada que uma tocada bem arrojada em sua CB 450 não resolvesse. Moto engolia a distância entre Jonas e o contrato que mudaria sua vida. Porém, ele não chegou na reunião e não assinou o contrato. A moto corria, o velocímetro colado ao máximo. Um cachorro e a existência de Jonas foram viradas ao avesso. E tudo girou. O mundo deu várias voltas. Primeiro a dor, depois o barulho do metal raspando no asfalto e, por fim, o nada. Ele flutuou na escuridão até ser arremessado numa sala clara. Ouvia várias vozes, muitas conhecidas, mas não conseguia ver nada. Percebeu que estava deitado. Sentou-se e forçou os olhos para se adaptar à realidade. Olhou onde estava deitado e deu um pulo ao perceber que havia mais alguém deitado ali. Apoiou as mãos na borda estreita e percebeu que estava num caixão. Olhou para trás e viu seu próprio corpo deitado ali. Prestou atenção ao redor e viu a infinidade de rostos conhecidos. Seus amigos da banda, seus primos, seu irmão, sua mãe. E em pé ao lado do caixão, segurando a mão gelada do defunto, estava Sabrina. Tentou segurar a mão da noiva, mas não conseguiu. Foi tragado pela escuridão. A consciência de Jonas alternava entre a total escuridão e flashes de um pesadelo bizarro, onde se via sendo enterrado e, após o enterro, tinha sido arremessado ao nada. Acordou caminhando numa rua desconhecida. Seus pés afundavam no asfalto até os joelhos. O dia e a noite se alternavam em questão de segundos e o mundo real se fundia com o seu outro lado, mais obscuro e sombrio. Jonas percebeu as pessoas vagando sem rumo. Uma luz ofuscava seus olhos de que, se recusava a olhá-la ou segui-la, ainda não estava disposto a partir. Não agora, não quando tudo começava a dar certo. Ele tinha ido nos alcoólatras, ele ia para a reunião, as coisas iam se acertar. Fechou os olhos e só os abriu quando teve certeza de que a luz se fora. Estava tudo de volta ao mundo normal. Vagou sem ser notado, até algo chamar a sua atenção. Virou-se e olhou para uma vitrine que não devolvia o seu reflexo. As pessoas literalmente passavam através dele. Sabia que não fazia mais parte daquilo tudo. O mundo físico não mais lhe pertencia. E aí o Jonas ficou desesperado, é claro. Ele gritou, ele chorou. Ninguém o notava. Em meio ao desespero, percebeu através do reflexo da vitrine que um único homem parecia notá-lo. Era o estranho, que o encarara enquanto ele subia na moto, antes do acidente. Virou-se, mas o estranho tinha se misturado no meio da multidão. Jonas correu através daqueles que obstruíam seu caminho. Encontrou o estranho ali e o seguiu. Poderia ser uma chance,
Enquanto ia atrás do estranho, imaginava uma forma de se apossar daquele corpo. Caminharam muito. O estranho morava numa casa afastada da cidade. Jonas ficou com pena daquele homem vivendo naquelas condições, sozinho. O único que o esperava era um cachorro magricela, que veio receber o dono fazendo festa e foi recompensado com um chute nas costelas. O resto de dúvida que Jonas tinha a respeito de possuir ou não aquele pedaço andante de carne passou a assistir àquela cena e se tornou, certeza ao ver que ele também era viciado em drogas. Bem, tomada a decisão, o problema era levá-la ao cabo. Não tinha ideia de como fazer isso e teria de improvisar. Tentou literalmente pular dentro do corpo do outro, mas passou direto 1, 2, 3 vezes. Não é assim. Eu preciso me concentrar. Pensou ele e se aproximou por trás do corpo estranho. Eu preciso enxergar como ele enxerga e pensar como ele pensa. Entrou no corpo que ambicionava, enfim. Dessa vez houve aderência e ele conseguiu parar dentro do corpo do outro. Jonas sentia-se como se estivesse vestindo uma roupa comprada num brechó, alguns números além do seu. Uma vez que já estava vestindo seu novo corpo, Jonas precisava procurar Sabrina e a banda. Mas ele não podia aparecer como um maluco. Sabia que não seria fácil convencer a todos sobre aquilo tudo. Precisava tomar sua nova forma humana um pouco mais agradável aos olhos alheios. 2 semanas foram gastas nessa preparação. Nesse período, ele procurou se alimentar regularmente. No início era estranha a sensação de comer naquele corpo. Era como se ele jogasse a comida pela gola da camisa e esperasse que ela o alimentasse, uma coisa meio estranha. Ele estava engordando e ficando com o rosto um pouco mais corado. Também tomava sol regularmente, mas o mais difícil era se afastar das drogas. Corpo e alma eram aditos, e ele tinha seus fantasmas pessoais também. O tão esperado dia de procurar Sabrina chegou. Ele foi até o seu antigo apartamento, que dividia com a noiva. Não teve dificuldade nenhuma para entrar. Sabia cada um dos macetes dali. Chegou antes que ela tivesse voltado do serviço, e a esperou sentado no sofá, como já havia feito tantas vezes antes. Sabrina chegou, como de costume, um pouco depois das 6 da tarde. Uma sensação estranha tomou conta dela, e em sua mente passou um filme, no qual ela mesma atuou tantas vezes. Ela implorando que Jonas desse as 2 voltas na fechadura, e ele rindo da cara dela e dizendo que não seria essa volta mais que impediria alguém de entrar ali. Ela tinha certeza que dera as 2 voltas para fechar a porta antes de ir trabalhar, e para abri-la fora necessário apenas 1 volta. Lá fora o céu estava completamente escuro e uma tempestade se aproximava no horizonte. Ela empurrou a porta, bem devagar. Colocou a bolsa no chão e entrou empunhando o spray de pimenta que trazia na bolsa para emergências como essa. Tateou a parede em busca do interruptor e deu um salto quando a luz se acendeu e viu que tinha um estranho sentado em seu sofá. O medo a paralisou e ela não conseguiu usar o spray. O corpo que era vestido por Jonas tentou esboçar um sorriso, mas a careta que saiu não ajudou muito naquele momento. Sabrina estava prestes a sair correndo em busca de ajuda quando ele disse: "Boa noite, meu amor. Sou eu." O seu Jonas soltou. Até ele se assustou com o fato de a sua voz ter saído exatamente igual à voz que ele tinha no antigo corpo. Só então percebera que, desde que possuíra aquele corpo, não tinha tentado falar. E se esse corpo fosse mudo? Mas não teve muito tempo para refletir sobre essa possibilidade. Sabrina estava prestes a sair correndo de novo. "Sabrina, espera, sou eu! Eu voltei! Se não tivesse eu mesmo possuído esse corpo, eu nunca acreditaria nisso, mas é verdade." Ele levantou-se. "Dei apenas uma volta na chave para você se lembrar de mim e das nossas brigas por isso.
Além disso, você traz na bolsa uma lata de spray de pimenta. Foi eu que te dei, você reclamou que te seguiram no metrô. Você é filha única, não se dá muito bem com a sua mãe. Seu pai era seu grande herói e depois da morte dele você veio pra cá tentar a vida. E o mais importante, quando você tá nervosa, você costuma roer as unhas do dedo mindinho apenas. Eu não sei porquê, mas você acha que isso dá sorte? Em um misto de saudades, carência e tesão, ela o agarrou pela gola da camisa e o jogou no sofá. Logo depois, se atirando sobre ele, como já fizera tantas outras vezes. Qualquer dúvida que ela poderia ter em relação a aquele cara ser ou não o seu noivo, se dissipou na mesma hora que o estranho Jonas a beijou. E percorreu sua mão por lugares e rotas que só o homem dela poderia saber. Como que para tirar a prova de que era ele mesmo a alma do Jonas em outro corpo. A noite de amor deles fez escala por todos os cômodos da casa, desde a sala até o quarto, passando pelo banheiro e sofá. Na manhã seguinte, Sabrina acordou entorpecida pela luxúria da noite anterior. Precisava de um cigarro. Tateou a mesinha de cabeceira em busca do maço e derrubou um monte de bijuterias e quinquilharias há muito ali esquecidas. Inclusive um copo de uísque que a havia feito companhia em uma das muitas noites insones de depressão. Mas esses dias tinham chegado ao fim. Ela esqueceu do cigarro e esticou o braço, ainda zonza pelo sono, em busca do dorso do seu companheiro, e apenas encontrou o vazio. Ela estava sozinha na cama. Levantou-se assustada, procurando por algum sinal do seu companheiro. De um segundo para o outro, toda a segurança que sentia se esvaiu do seu corpo e da sua alma. Ela estava de novo sozinha na cama. Ao pé do abajur, apenas a caixa do antidepressivo. Deve ter sido essa porra que me fez ter tanta alucinação, pensou ela antes de se prostrar na cama novamente. Ela nunca tinha ouvido falar em alucinações que elas vinham com cheiro, ainda mais um cheiro tão bom de café. O aroma do café recém-passado vinha da cozinha e exalava pelo apartamento todo. Ela sentou-se na cama, tentando entender o que estava acontecendo. As últimas semanas tinham sido bem difíceis e aquela noite era um oásis de um deserto de tanta tristeza. Pegou a caixa do antidepressivo na cabeceira e tirou um comprimido da cartela. Se tudo aquilo era uma alucinação, ela não queria voltar à realidade. E dormiu de novo. Acorda, bela adormecida. O quarto ainda estava na penumbra por causa da pesada cortina fechada, mas mesmo assim, ela pôde ver a silhueta entrando pela porta. É a voz do Jonas. Ele está vivo, vivo. Tudo não passou de um pesadelo, pensou ela enquanto procurava o interruptor do abajur. Jonas, você não vai acreditar no pesadelo horrível que eu tive. Eu sonhei que você tinha morrido num acidente de moto e tinha voltado em outro corpo. Os dedos dela corriam a bagunça em busca do interruptor, e quando a luz se acendeu no quarto, as trevas tomaram conta da alma de Sabrina, que se encolheu na cama escondendo o corpo nu daquele estranho que estava ali. Calma, sou eu. Eu sei, também não acreditaria se não tivesse acontecido comigo, mas sou eu, pô. Pode acreditar. Eu voltei. Eu sou o seu Jonas. O corpo não é o mesmo, meu amor, mas ainda sou eu. Jonas tentava modular a fala para acalmar a noiva enquanto se aproximava dela. Sentou-se na cama ao lado dela e estivou a mão, passando-a no braço de Sabrina, que a princípio se retraiu ante o toque, mas aos poucos foi se soltando. Ela não sabia explicar como, mas aquele homem ali sentado em sua cama era o seu Jonas. O café esfriou na xícara esquecida na bandeja em cima da mesinha da cabeceira. Uma das mãos de Jonas percorria o braço de Sabrina, passando pelo pescoço até chegar ao rosto dela, segurando-o enquanto a beijava. Já a outra mão se encarregou de lentamente tirar de cima daquele belo corpo o edredom que a cobria, passando no caminho de volta pelos pontos exatos que deixaram sua amada ainda mais excitada. Depois de mais uns momentos de luxúria, ambos mataram a saudade que sentiam um do outro. E agora?
Agora você vai ligar para todos os integrantes da banda e vai marcar uma reunião. Sabrina pôde perceber a determinação na voz de Jonas, assim como já tinha ouvido várias vezes. O show tem que continuar, baby. O show tem que continuar. Eu tô de volta. E agora sim a banda vai decolar. Mesmo naquele dia, no final da tarde, Sabrina conseguiu reunir todos os integrantes da banda no seu apartamento. Não foi nada fácil convencer cada um deles. Todos sentiam a perda de Jonas. Eles eram amigos desde o ensino médio, tinham umas histórias juntos. E além do mais, com a morte do vocalista, o sonho de todos se tornarem astros do rock tinham morrido com o amigo. Bem, já que estamos todos aqui, eu tenho algo muito importante para dizer. O clima na sala estava extremamente pesado. A boa nova prometida e anunciada não tinha vindo. A tão esperada turnê havia sido cancelada. Todos não. Falta alguém que está fazendo muita falta aqui para todo mundo, disse Rick, o guitarrista da banda, que estava segurando o choro, afogando-o num copo de uísque. O Jonas está fazendo falta. Então levantou um brinde ao amigo morto. Ao Jonas! Ao Jonas! Todos levantaram seus copos em respeito ao amigo falecido. Pois bem, foi por isso mesmo que eu os chamei aqui. Sabrina estava ansiosa. Não sabia como os demais iriam receber a notícia, mas sabia que não seria nada fácil convencer cada um que estava ali naquela sala. Na realidade, não fui eu quem os chamou. Foi ele. Ela apontou para o corredor de onde vinha um homem, completamente estranho para os demais. Sabrina, quem é esse cara? Ora, quem é? É o Jonas. Ele voltou. Em verdade eu vos digo, eu voltei, disse Jonas, vestindo o corpo do estranho. Passou por entre seus amigos, companheiros de banda que estavam sentados em círculo na pequena sala do apartamento e se apoiou no balcão do outro lado do cômodo. Todos estavam assustados. Aquele cara não era o Jonas, não podia ser o Jonas, mas aquela voz... É ele, gente. Sabrina interrompeu o silêncio que se instalara no ambiente. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é ele. Sabrina, você tá ficando doida. Peter era o menos falante dos integrantes da banda. Ele era extremamente tímido e evitava ao máximo se expor. Por isso se escondia atrás na bateria dos shows. Fora o último integrante a entrar na formação e era uma espécie de ponto de equilíbrio emocional dentro do conjunto. Que remédio você está tomando, Sabrina? O que você está tomando junto com esses remédios? Eu sei que você deve estar sofrendo, mas isso aqui passou do limite do aceitável. Novamente, um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Por longos segundos, ninguém ousou falar qualquer coisa que fosse. Foi Jonas quem rompeu o silêncio. Homens de pouca fé! Sou eu, porra! Eu voltei! Quem é você, afinal de contas? O que você quer? Respeita a nossa dor! Raul era o mais explosivo dos 4 membros da banda e toda sua ira incompreendida era descarregada no baixo durante os shows. Caramba! O que você quer? Eu quero voltar às nossas vidas exatamente de onde elas pararam. Eu sei que deve estar sendo muito difícil acreditar nisso tudo. Eu já disse para Sabrina que se não tivesse acontecido comigo, eu nunca ia acreditar nessa balela toda. Jonas andou lentamente até o meio da sala, encarando seus antigos companheiros um a um. Pô, Rick, nós nos conhecemos desde quando mesmo? Desde o jardim de infância. Você roubava o lanche da lancheira das meninas, não era, seu safado? E fazia aquela cara de santinho e ninguém nunca desconfiou de você. Nunca. Esse foi o segredo que fez com que a gente se tornasse amigo, não foi? E eu guardei até hoje. Jonas pegou o violão que estava encostado na parede e se dirigiu para Peter. Não fala nada, Peter. Só ouça. Peter estava prestes a protestar,
quando seus ouvidos foram inundados por aquele acorde do violão. E de repente, ele começou a chorar como uma criança. Levantou-se e abraçou o corpo estranho de alma tão conhecida à sua frente. E você, Al? Você quer conversar sobre o dia que a gente se conheceu? Sobre todos aqueles remédios e a história de acabar com a dor e a angústia para sempre? Não precisa não. Eu não sei como, mas é você. Eu voltei! Todos se levantaram e abraçaram um amigo que voltou dos mortos para trazer de volta a alegria de cada um ali. Ô Jonas, que maluquice toda é essa? Eu me lembrei daquela história, daquele cara da Bíblia. Falou Rick segurando o rosto de Jonas na sua frente. De quem? De Jesus? Não, pô. Desse cara não. Você me lembrou outro. O Lázaro. Oh, e outra, você tá fedendo, amigo. Respondeu Rick rindo, levando todos ali a rirem também. Então, meus amigos, o show tem que continuar. Falou Jonas, transbordando toda a sua alegria. Mas agora chega de conversa. Pega aqui esse celular, Rick. Liga lá pro empresário, dizendo que a banda tem um novo vocalista e que a gente vai fazer uma turnê. Jonas pegou o celular de Rick, que estava em cima da mesinha de centro. Digitou a senha que nem o próprio Rick sabia que ele tinha. Clicou no ícone da agenda telefônica, procurou o número do empresário e antes que conseguisse entregar o celular na mão do dono, deixou-o cair. O aparelho caiu com a tela virada para baixo. Jonas tentou abaixar para pegar o telefone, mas não conseguiu. Deixa que eu pego. Sabrina baixou-se e pegou o celular, virando-o para cima. E todos puderam ver a tela toda preta e a trinca diagonal que a rasgava de fora a fora. E eu acho bom mesmo você conseguir cantar, Jonas. Para nos fazer ganhar bastante dinheiro, viu? Porque agora você tá me devendo um celular. Rick pegou o aparelho e o colocou no bolso. Vem cá, meu amigo. Me dá um abraço. Você voltou? Foi mal, cara. Eu não queria quebrar seu telefone, desculpa. Jonas estava desconfortável. Não apenas porque havia quebrado o celular do amigo, mas pelo fato de não entender direito o que tinha acontecido. Desde que havia possuído aquele corpo, essa era a primeira vez que ele não estava obedecendo. Com o antigo novo frontman, a banda decolou. Convencer o produtor que os havia convidado para a turnê não foi nem um pouco complicado. Ele não estava nem um pouco aí pro fato se aquele cara ali com o microfone na mão era ou não o antigo Jonas. O que ele queria era dinheiro. E teve certeza que teria o retorno desejado no exato momento que ouviu aquele estranho cantando com a banda. O empresário viu, show após show, os fãs aumentarem de número, assim como viu as casas de shows nas quais eles tocavam faturarem com a venda dos convites para a apresentação da banda, rebatizada agora como Possessão. Jonas agradecia todas as vezes que subia ao palco pela nova oportunidade. Ele não tinha ideia para quem deveria agradecer, mas isso não tirava dele o sentimento de felicidade. E desde então, nunca mais colocou uma gota sequer de álcool na boca, ou cheirou qualquer porcaria que fosse. E para sua maior surpresa, isso também não lhe fazia falta alguma. Agora ele conseguia sentir a vibe dos seus shows, sentia a reciprocidade com o público, e isso dava a ele ainda mais vontade de melhorar. A única coisa que sentia falta era de rodar sem destino, apenas para esparecer, em seu cebolão Hollywood que fazia questão de restaurar. Aquela moto o acompanhava desde a adolescência, mas Jonas nunca mais teve coragem de subir em seu lombo e dar a partida. A turnê abrindo os shows de uma banda bem maior foi um sucesso e rendeu frutos. Vocês não têm ideia com quem eu acabei de conversar. Armando tornara-se presença garantida em todos os shows da Possessão. Esperto e com faro para ganhar dinheiro, não perdeu tempo e fechou o contrato de agenciamento da banda promissora. Vocês acabaram de ser oficialmente convidados para tocar no maior festival de rock do mundo. O Rock in Rio é de vocês, continuou ele. Essa é a porta que faltava para o sucesso. Todos os membros da banda ficaram felizes com a notícia,
Mas uma sensação de desconforto tomou conta de Jonas. Parecia que, ao mesmo tempo que o mundo se abria para ele e sua banda, seu microcosmo diminuía. Esse é para comemorar! Bradou Rick, levantando um brinde com a caneca de chopp imaginária. Bora tomar uma, galera! Bora encher a cara e comemorar! Completou Raul, levantando sua caneca de chopp imaginária. Tchim, tchim! Complementou ele. Bora, Jonas, comemorar! Enfim, a sorte sorriu como você sempre tinha previsto. Vamos em frente. É melhor vocês irem. Comecem a festa por mim. E já já eu e a Sabrina vamos. Todos, com exceção de Jonas e Sabrina, saíram do camarim radiantes. Nos últimos meses, eles haviam saído da mais terrível pindaíba e anonimato, e agora a maior oportunidade da vida deles estava a poucos meses de se concretizar. O que foi, meu amor? O que você tem? Era para você ser o mais radiante de todos. A maior superação foi sua. Você superou a própria morte. O que está acontecendo? Eu sei, mas... Jonas parou e escolheu muito bem o que iria dizer. Como se cada palavra errada pudesse conter um veneno mortal. É que às vezes eu fico imaginando, meu amor, se tudo isso aqui é certo. Esse corpo não é meu, vocês sabem disso. Ele tinha um dono. Eu o roubei. Jonas estava em pé, apoiado na mesinha de frente para o espelho, olhando no fundo dos olhos do corpo que habitava. Por mais clichê que pareça, esse rosto no espelho não é o meu. Sua mão esquerda escorregou, derrubando toda a maquiagem que estava ali esparramada. Perdendo o equilíbrio, tentou se sentar na cadeira que estava atrás de si, mas caiu. Sabrina, escondendo o pavor, ajudou seu noivo a se levantar e, sem dizer uma palavra, levou-o para casa, onde tomaram um banho e se deitaram. Os celulares dela e de Jonas não paravam de tocar ou apitar, avisando o recebimento de novas mensagens. Todos queriam saber onde eles estavam e por que ainda não tinham se juntado à comemoração. A nossa comemoração é particular. Divirtam-se aí que a gente vai se divertir aqui. Mentiu antes de desligar os 2 aparelhos telefônicos. Jonas tentava fingir que dormia quando Sabrina se deitou ao seu lado. Ele não queria conversar com ninguém, nem com ela. Aquela sensação de estar usando uma roupa que encolheu muito no corpo aumentava cada vez mais. E ele temia que, se externalizasse aquilo em palavras, tudo implodiria ao seu redor. Porém, sem que ele desse comando algum, seu corpo virou-se para a noiva e a beijou calorosamente. Ela hesitou no início, mas se entregou ao prazer. E dentro daquele corpo, Jonas chorava, enquanto via o corpo que possuía se esfregando no corpo de sua amada. Os dias passaram e a sensação de incômodo e descontrole corporal foi aumentando. No início, leve e despercebida para todos. Entretanto, ao passo que o festival ia se aproximando, foi ficando cada vez mais difícil para ele esconder o seu problema. Ou então ele disfarçava e dizia que se tratava de ansiedade. É só ansiedade, pessoal. Tal mentira foi acolhida como verdade pelos demais. Todos estavam ansiosos com a chegada do grande show. Afinal de contas, eles iam tocar no Rock in Rio. A tão esperada semana do festival chegou. Todos respiravam o evento. Os ensaios avançavam a todo vapor e Jonas, apesar de tudo, se sentia confiante. Os sintomas de descontrole não o incomodavam mais há uma semana. Enfim, ele faria aquilo que tinha nascido para fazer. Iria brilhar em cima de um palco de rock. E aí, garotão? Pronto para quebrar tudo? Sobe lá e arrasa. Sabrina se aproximou do noivo e deu um beijo de boa sorte nele. O mundo é seu. Como diz aquela música, eu quero tudo e quero agora. Jonas devolveu o beijo para Sabrina. Porém,
Seu beijo foi muito mais abusado do que ela esperava. Ainda mais com o movimento da mão do Jonas, que apertou a polpa da sua bunda, pegando-a de surpresa. Em casa a gente resolve isso, seu safadinho. Agora vai lá e arrebenta. Sabrina deu uma piscadela para ele e o deixou sozinho no camarim. Jonas estava apavorado. Novamente aquele corpo se movia por conta própria. Ele não dera aquele beijo de Sabrina e tampouco apertara a sua bunda. Naquele instante, ele se sentiu como se estivesse no banco do passageiro, dentro daquele corpo. Uma dor começou a irradiar desde a virilha até a nuca. Ele sentiu como se suas mãos e pés estivessem pegando fogo. A sensação de falta de ar e o aperto tomou conta de sua existência. O corpo continuou se movendo. Embora Jonas não tivesse nenhum controle sobre qualquer movimento que fazia, a única consciência que tinha era a dor. Ele sentia cada milímetro de sua pele ardendo. Estava preso dentro daquela carne. Sentiu-se como uma mosca presa em um casulo de teia de aranha. E aquele corpo continuou se movendo até que parou diante do espelho e finalmente falou com Jonas, olhando no fundo dos olhos, procurando onde quer que ele estivesse. Seu idiota, achou mesmo que tinha me possuído de verdade? A voz que saía daquela boca em nada se parecia com a voz de Jonas. E enfim, essa era a voz original do corpo. Seu verme arrogante, o que foi? Não consegue se mexer? Tá doendo, não tá? Saiba que vai doer muito mais. Jonas, em algum lugar bem no fundo daquele corpo, podia ver o ódio exalar por aqueles olhos. Eu vou degustar você, pedacinho por pedacinho. E tudo isso, todo esse sucesso, medo, angústia, enfim, todos esses sentimentos que você teve ao longo desses meses não passaram de eu te temperando para melhor apreciar minha refeição. Não precisa se esforçar para falar, Jonas. Eu posso ler seus pensamentos. Quem é você? Eu sou aquele que vive há eras me alimentando da soberba da tua raça. Macacos que agem como baratas. Vocês achando que tinham me possuído quando na realidade quem estava na teia, pronto para o abate o tempo todo era você. Agora relaxa, Jonas. Falta pouco para sua insignificante existência desaparecer definitivamente. E depois, eu vou cuidar de uma por uma das pessoas que você me apresentou. Todos parecem apetitosos. E por último, eu vou deixar aquela gostosa da sua noiva. Jonas tentava se debater debaixo do cárcere de carne que habitava. A dor era horrível, mas nem se comparava ao pavor de imaginar aquilo machucando a sua Sabrina. E pouco a pouco, Jonas ia perdendo os sentidos e a consciência, sua alma se apagando, e o resto de toda a sua essência sendo jogada em um fosso de esquecimento eterno. E fim do conto. Fim do conto. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Renato Dutra, o escritor. Esse conto foi publicado na revista Mistério Retrô, número 8, em janeiro de 2022. E ele diz aqui: eu acho que você vai gostar desse conto que foi inspirado na música The Show Must Go On, né? do Queen, claro, né? Um abraço, Renato Dutra. Pô, Renato, gostei, viu? Eu vou falar, no começo estava meio desanimadinho com o conto, viu? Até a parte que ele toma o corpo e aí a menina aceita com muita facilidade ali a nova identidade do marido morto.
Mas depois eu fui achando bem interessante. Achei que podia ter um clímax ali, né? Eu acho que a cena que o corpo toma, o Jonas, né? Que o Jonas perde o controle, poderia ser ali no palco, né? De frente para o microfone, na hora de cantar, que haveria esse duelo entre os dois, né? E poderia até nomear esse sujeito, né? Eu acho que não teve o nome dele aqui, né? Eu vou degustar você, eu vou degustar você. Vamos ver, seu idiota. Achou mesmo que ia me possuir de verdade? Muito bom, meu amigo. Muito bom, muito bom. Eu tô aqui há eras me alimentando da soberba da tua raça. Gostei mesmo. Eu tenho certeza que o público deve ter embarcado nessa viagem querendo saber qual era o final do cara que voltou, tomou um corpo, né? Interessantíssimo, viu, Renato? Continue escrevendo, continue aprimorando suas técnicas de escrita, continue estudando sobre coesão para deixar seu texto cada vez mais rico lexicalmente, e porque ritmo você já tem. Eu não sei de onde você tirou essa história, mas ela é muito boa e tem talento, né? Agora é isso aí, meu caro. Um abração para você.